pessoal, então aqui nesse vídeo é mais um exemplo sobre modelos de distribuição granulométrica, então sobre como que funciona aí a resolução do exercício. Ele está diretamente linkado com outro vídeo que está na descrição, porque precisa para saber o que são os modelos, mas aqui é só a resolução do exercício mesmo. Então, o exercício está aqui, ele pede para avaliar uma amostra de 48 gramas de cristais de KCl, e aí ele pede para fazer uma série de procedimentos aqui de avaliação de tamanho para poder ver como estudar e representar essa amostra. Então ele dá uma tabela aqui que tem os meshes, e a gente tem a massa de cada peneira, então isso aqui foi feito em laboratório, foi feito, colocado esse conjunto de peneiras e foi obtida essas massas aqui de distribuição, essa soma aqui que vai dar os 48 nosso aqui. Aí pede para fazer um gráfico de distribuição granulométrica, avaliar os dois modelos aqui para ver qual dos dois que representa melhor e calcular os diâmetros representativos dessa amostra. Beleza? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar a distribuição granulométrica, analisar essa distribuição e achar diâmetros de peneira aí para o nosso sistema e ver como é que está se comportando essa distribuição. Então, a primeira coisa que tem que fazer é fazer a correspondência desse mesh para diâmetro. Nesse caso aqui, a gente não tem o menos e o mais, mas a gente já vai ver como é que a gente vai analisar isso. Então, pegando essas três primeiras peneiras aqui, ó, de 14, 12 e 10, a gente vai relacionar elas com a nossa tabela mesh. Que a gente já sabe que tem que fazer para saber transformar esse valor de mesh em tamanho, de comprimento. Essa minha primeira peneira não tem informação nenhuma sobre o que está acontecendo em cima, de onde vêm as nossas partículas. Então, a gente vai pegar a correspondência dela, e esse aqui vai ser o meu diâmetro médio, já de cara. Então, para essa minha primeira peneira aqui, a gente já vai considerar ela como sendo 10 mesh, porque não tem informação nenhuma. Já para a minha segunda peneira, o que eu vou fazer? Eu sei que o material particulado que ficar aqui, ó, ficar coletado nessa peneira, ele passou pela peneira de 10, aqui, e ficou retido na peneira de 12. Então, aqui, ó, vai ser o meu valor do diâmetro menos, e aqui vai ser o meu valor do diâmetro mais. Então, lembra que antes eles repetiam sempre de uma coluna para outra, então aqui é a mesma coisa. Então, aqui o meu DI menos vai ser igual a 10 mesh, e meu DI mais ser igual a 12. E aí, pegando esses dois valores aqui, a média deles vai sair para mim o diâmetro dessa peneira aqui. Então, nesse caso aqui, ó, na segunda linha, na segunda coluna, desculpa, a gente vai ter um diâmetro médio de 1550 micra. Para a terceira, a gente sabe então agora que o nosso material passou pela peneira de 12 e ficou retido aqui na peneira 14. Então, ficou aqui na 14. Então, meu DI menos é igual a 12, DI mais é igual a 14. Então, olhando os valores aqui, a gente sabe que a peneira, o diâmetro médio vai ser a média entre essas duas peneiras aqui, ó. Que no caso vai dar 1190. Então, a gente vai fazer isso para todos os pontos, vai relacionar todas as outras peneiras aqui e vai encontrar a relação delas todas, então, de todas elas aqui, com a nossa tabela mesh. E aí vai achar os valores dos diâmetros médios de cada um dos pontos. Bom, então os valores que a gente obteve para distribuição de diâmetro está aqui. O que vai interessar para a gente é essa linha de DI aqui. Para dar sequência na análise granulométrica, a gente precisa calcular as frações. A gente não tem a quantidade alimentada de material, mas a gente sabe que somando essa linha toda aqui, ó, a gente vai ter 48 gramas. Então, para eu achar a fração aqui, a fração de cada uma das peneiras, vai ser a massa da peneira dividido pela massa total. Ou seja, para a peneira aqui de 10, a gente vai pegar 1,5 e dividir pelo 48 aqui, ó.
E aí, esse é o valor que eu vou obter aqui para minha fração mássica de cada uma das peneiras, que dá um valor menor do que 1. O somatório aqui, ó, então a coluna de somatória, para a fração mássica vai ter que ser igual a 1, que corresponde a 100%. Aí, a gente vai avaliar agora a fração acumulada. A fração acumulada seria essa segunda linha aqui, que é o x maiúsculo nosso. A fração acumulada, ela vai ser o 100% que a gente tem, menos o que ficou em cada uma das peneiras aqui, ó. Então, menos o acumulado dessa peneira. Então, para calcular aqui o primeiro, eu vou pegar 100% e vou diminuir aqui 3,13%, vou chegar em 96%. Ou seja, 96% das minhas partículas, 96,87%, passa por essa primeira peneira aqui, ó. Então, 96% vai estar aqui nessas outras peneiras. E aí, no segundo caso, o que eu vou fazer? Esse 96 aqui menos esse 4,17. Lembrando que a gente está trabalhando aqui em porcentagem. Então, a gente está com o valor entre 0 e 100 aqui. Aqui está em porcentagem. Ok? Então, esse valor aqui, porcentagem. Então, beleza. Aí, o que a gente vai fazer é fazer isso para todas as nossas colunas. Então, esse menos esse menos esse, vai dar esse, e assim por diante até o final. Aqui o somatório não necessariamente vai dar 1, porque a gente está trabalhando com fração acumulada. Então, como a gente já tem esses valores calculados, então a gente pode aproveitar e calcular os diâmetros que podem representar essa minha amostra. Os nossos 3 diâmetros seriam o diâmetro de Salter, o diâmetro que relaciona a área e o diâmetro que relaciona o volume. Para calcular o diâmetro de Salter, que é esse primeiro aqui, a gente tem que fazer 1 sobre o somatório de xi sobre di. Então, a gente já tem xi para cada linha e di também para cada linha. Para achar o diâmetro da área, a gente tem uma raiz aqui do somatório de xi sobre di sobre o somatório aqui de xi sobre o di ao cubo. Então, essa aqui é a equaçãozinha do dPA, que seria o diâmetro da área. E o volume aqui, ele é uma raiz cúbica de 1 sobre somatório de xi sobre di ao cubo. Ok? Então, o que a gente fez aqui na tabelinha? Criou duas novas linhas que vão exatamente calcular os dados necessários para a gente calcular os diâmetros. Então, aqui, na primeira linha, eu vou pegar o valor de xi, na primeira coluna, aqui, e dividir pelo diâmetro aqui, 1.700, elevado ao cubo. Eu vou achar esse valor aqui. Na segunda linha aqui, eu vou pegar direto esse valor ali. Então, esse valor aqui de 0,0313 e dividir por 1.700. Vai dar valores bem pequenininhos. Os valores estão aqui, ó, para a primeira coluna e para a segunda coluna. Então, tá pequenininho porque senão não cabe na tabela, mas eu acredito que dá para vocês pausarem e verificarem se os valores estão certos aí. Então, recapitulando só rapidinho, a primeira linha aqui é o valor de xi dividido pelo cubo de di, e a segunda linha aqui é o valor de xi dividido por di diretamente. E aí, com os valores de somatória que a gente encontrou aqui, ó, que seriam esses dois valores aqui, vezes 10 a menos 8 aqui, vezes 10 a menos 3, são dois bem pequenininhos, eu coloco nas fórmulas e consigo achar o diâmetro de Salter, o diâmetro da área e o diâmetro do volume. Então, esses três diâmetros podem estar representando aí essa minha amostra. E aí, o que está pedindo na letra A para a gente é para fazer um gráfico de distribuição, dpi versus x. No caso aqui, o x está em porcentagem acumulada, então é a fração acumulada. Antes, para ilustrar aqui, a gente tem a fração mássica. Então, esse aqui é o valor de xi minúsculo.
versus o diâmetro aqui, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma maior concentração de amostra nessa região aqui, ó. Então, a gente tem um diâmetro representativo nessa região aqui, o DPS nosso deu 601, então ele caracteriza bem essa minha amostra. E o gráfico de fração acumulada, então em porcentagem, que é o que está pedindo aqui pra gente. Então aqui 100% e aqui 0%. Então aqui a gente tem o gráfico com aquela cara característica que vai chegar em 100% aqui, ó. Então, esse é o gráfico de distribuição da fração mássica acumulada, que é o X maiúsculo aqui. Aqui na letra B, ele está pedindo para a gente avaliar os modelos GGS e RRB, então eu não vou entrar em detalhes nos modelos, vou deixar só como que a gente faz. Quem ainda tem dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como que acha, porque tem um outro vídeo já gravado com detalhes de como chegar nos modelos. Então, aqui eu vou mostrar como é que a gente resolve mesmo. Esses dados aqui, então, provêm do exercício, a gente já calculou a fração acumulada e a gente já tem o DI de cada uma das peneiras. Aqui a fração acumulada está em porcentagem, quando a gente for usar aqui, ó, tem que dividir por 100, não pode usar esse valor direto que está aqui. A primeira coisa que a gente calcula é LN de DI, então eu vou pegar o LN de 1.700, LN de 1.550, LN de todos esses valores aqui e eu vou preencher essa minha tabela, conseguir achar essa minha tabela aqui. Aqui, a gente vai fazer o LN de XI. XI, então, é esse valor aqui dividido por 100. Lembra de fazer o LN de 0,96875. E aí, a gente vai chegar nesses valores aqui, ó. A última linha não tem, porque LN de 0 a gente não existe, então a gente não consegue fazer. Aí, essa minha próxima coluna aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer 1 dividido por 1 menos XI. Então, 1 dividido por 1 menos esse valor aqui. Também dividido por 100, 0,96, 0,92. E vou encontrar os seguintes valores aqui, ó. Então, tem esses valores aqui. Aí, o que eu vou fazer agora é tirar o LN dessa coluna. Então, necessariamente, a gente não vai utilizar essas duas colunas aqui. É só para ficar mais fácil da gente organizar o exercício. Então, eu tenho aqui o valor de 32, eu vou tirar o LN de 32. Então, eu não preciso colocar tudo numa equação grandona para chegar na equação do modelo. Então, fica mais fácil eu pegar o LN desse valor aqui. Então, preenchendo o LN de 13, de 6, de 6, todos esses valores aqui, vão me responder esses valores aqui. E aí, essa coluna aqui foi criada para facilitar essa outra daqui, que é o LN do LN, que vem lá do modelo matemático. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar o LN desse LN. Então, a gente vai tirar o LN dessa coluna aqui, ó, que a gente já conhece. Então, vou fazer para preencher essa coluna aqui, LN de 3,46, LN de 2, LN de 1 e assim por diante. Então, tá aqui a resposta da minha coluna. Com esses valores aqui, então, a gente consegue traçar os gráficos que vão dar as equações de reta para a gente. Para aqui, eu vou estar fazendo no Excel, que é mais fácil, mas existem métodos matemáticos que ajudam a gente a resolver isso analiticamente. Então, agora, com os dados da tabela aí que a gente obteve, eu fui no Excel e tracei o nosso gráfico aqui com os dois modelos de aula. Então, a gente pode ver que os dois modelos, eles representam bem a nossa distribuição independente, porque os dois estão com R aí elevado, acima de 0,9, mas o melhor modelo aqui no caso seria o modelo RRB, que é o vermelhinho aqui, ó. Então, para esse caso aqui, ele está só pedindo qual que é o modelo mais adequado. Para a gente, o modelo mais adequado seria o RRB. Ele não está pedindo para calcular as constantes do modelo, nesse caso aqui. E aí, só para finalizar, na letra C ele está pedindo os diâmetros de Salter, da área e o volumétrico, mas a gente já calculou isso aí lá no comecinho. Então, está aqui só para reforçar os dados, os resultados que a gente chega para esses valores aqui. Então, a resolução do exercício é essa. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é só chamar ou entrar em contato. Beleza? Até mais, gente.